convidado de nossas histórias hoje é João Luiz Giovanella, de Bom Retiro do Sul. Ele é o proprietário e diretor da cervejaria Salva Craft Beer do município. Em sua primeira participação no concurso brasileiro de cerveja realizado em Blumenau, uma das suas cervejas, a Pilsen Salva Export, conquistou a menção de Best of the Show Experimental, na categoria de cervejarias de médio porte. O que significa isso, hein? Olha, significa a conquista de um sonho. Mas, claro, é um título incrível, né? Quando nós nos deslocávamos para Blumenau, para o festival, a gente dirigindo, eu comentei para a equipe que estava comigo que eu tinha o sonho de ganhar ouro, né? A medalha de ouro numa Pilsen. Qualquer medalha de ouro é incrível, mas a Pilsen é a mais concorrida, é 99% do consumo do mercado, de todos os mercados, né, do mundo inteiro. A Pilsen é a principal cerveja. Então havia o sonho de ganhar ouro na Pilsen. A gente acabou indo além, né? Não só a gente ganhou o ouro na Pilsen, como a gente acabou sendo eleita, dentre as medalhistas de ouro, a cerveja mais impressionante do festival e ganhamos a Best of Show. Isso é além do sonho daí. Nós somos mais longe. Na categoria de porte médio. De porte médio, isso aí, na categoria de porte médio. Tem as de pequeno porte, que são cervejarias de menos de 10 mil litros mensais de produção, e as cervejarias de médio porte vão até 200 mil litros mensais. Dali para frente, o festival entende que daí tu já é uma grande cervejaria. Quem participou desse concurso? Nossa, é uma loucura. De todo o Brasil. Todo o Brasil. O Festival de Blumenau é o terceiro maior do mundo em número de amostras, em número de participantes. Foram 3.500 e eu acho que são 35 Aconteceu amostras. Quando isso? Foi em março agora. Agora? Março agora desse ano, faz pouco tempo mesmo. Os dias eu não lembro certo, mas os números são muito impactantes, né? E eu fiquei incrivelmente impressionado de forma positiva com a qualidade do evento, com a organização. Mais da metade dos jurados era internacional, pessoas assim com um conhecimento sobre cerveja incrível. Aprendi muito depois do festival, de ficar lá, de conversar com esse pessoal, foi fantástico. O Brasil está de parabéns em ter um evento desse porte. Jurados brasileiros? São 120 jurados, mais da metade internacionais. Então, vem uma galera de fora. Até tem um caso engraçado, dá para contar de novo. Logo depois do festival, o primeiro dia, aí tem a comemoração, né? São 4 dias de festival, é quinta, sexta, sábado e domingo, aonde o pessoal vai lá, compra a cerveja para consumir das diversas cervejarias que participaram, né? Eu estou no nosso stand e vem 4 homens enormes. O menor devia ter 1,90 m, loiros, de olhos azuis. Os caras, até os vikings voltaram, né? E eram 4 alemães, os 4 eram sommeliers de cerveja e eram jurados. E aquilo foi muito legal, porque eles vieram, tu que é da Salva, tal, sim, sou eu. Tio, eu vim aqui te dar os parabéns, porque a gente brigou ou defendeu a tua cerveja para ganhar a Best of Show, porque a decisão de Best of Show ela é arbitrária. Os jurados se juntam e dizem, qual foi a cerveja que mais te impactou, qual foi que fez, né? E discutem. Ele disse, cara, porque pela primeira vez em 10 anos de idas e vindas no Brasil, eu tomei uma Pilsen que eu poderia estar tomando na Alemanha e ela seria top de linha. Que elogio, hein? Eu não sabia o que eu fazia, se eu corria, se eu me escondia, se eu comemorava, eu estava numa felicidade absurda. João, quem faz cervejas artesanais em termos de estados? Até onde vai? Olha, a gente sabe... que tu tens notícia, né? A gente sabe de micro cervejarias surgindo no Brasil inteiro. Eu acabei fechando num voo com um rapaz em Natal produzindo cerveja. O Nordeste está com uma cena cervejeira um pouco menos expressiva do que a nossa, mas está acontecendo lá também. Eu acho que o Brasil inteiro hoje tem micro cervejaria. O Rio Grande do Sul tem uma presença forte, né, no Brasil, né? Fortíssima. É o estado com o maior número de micro cervejarias. É disparado. Em termos absolutos? Em termos absolutos. Não relativamente à população, não. Em relativo à população também. Sim. Também em números absolutos, em relativo à população, que nós não somos um estado tão populoso assim.
Então, acho que daí fica mais dispara ainda, a diferença fica Exatamente maior. isso, Nós não somos mais o primeiro em volume de produção. São Paulo é muito robusto, né? Tudo que se faz em São Paulo ganha volume. Santa Catarina também nos passou por uma questão de desenvolvimento do Estado. O Estado está forte, né? Essa presença forte do Rio Grande do Sul nas, vamos chamar das cervejas artesanais, das microcervejarias, ela tem uma origem também, né? Nós estávamos comentando antes de começarmos a conversar aqui na televisão, nós tivemos cervejas regionais muito fortes. Muito né? fortes. Por exemplo, até hoje se mantém a Polar de Estrela, né? Que deixa saudade, né? Porque era muito boa. Meu pai contava, assim, da Polar, todo mundo contava, né? Que era uma alegria tomar uma Polar. Serra Malte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né? isso. Todas compradas pela Ambev. A Ambev acabou comprando, acabou adquirindo. Nós tivemos a Pérola de Caxias do Sul. Eu até dessa eu nem sabia. E a Polca de Feliz. Feliz, né? Que legal. Que depois desapareceram. A Polca desapareceu, né? A Pérola também, né? Exatamente isso. Mas também alguns imigrantes, eu estou lembrando da imigração alemã, eles faziam a sua cerveja caseira, digamos, nem eram para vender, era para fazer e tomar em casa, né? Eu me lembro, no alemão era o Spritzbier, né? Tu disseste que lá na tua casa tem uma receita. Tem uma receita da minha avó. Tem uma receita da minha avó que fazia Spritzbier também. A gente tem até o papel lá, todo amarelinho, da receita de Spritzbier. Se faz de limão, né? Podia usar outras frutas também, né? Usava gengibre, usava frutas cítricas, né? Dava para temperar de diversas formas. Eu vou te dizer que eu nunca tentei fazer. Eu fui primeiro para o mundo da receita e agora a nossa conversa me deu vontade. Vou acabar testando uma, viu? Me diz uma coisa, como é que você entrou na cerveja? Depois nós conversamos um pouco mais sobre a tua história, né? Claro, sem pressa. A minha entrada na cerveja foi pouco ortodoxa. Eu, quando jovem, não tomava cerveja porque me fazia mal. Eu não sabia por quê, mas eu tomava cerveja e passava mal, então eu aboli, não tomo cerveja. E até eu comecei a beber álcool muito tarde na minha vida adulta, vamos dizer assim, porque o produto mais comum, o alcoólico mais comum, né, é a cerveja. Então eu ia para o jogo de futebol, ia para a festinha, para o churrasco, todo mundo estava tomando cerveja. Me fazia mal, eu não bebia nada. Eu acabei entrando no mercado alcoólico, né, aprendendo a beber pelo vinho, que já tem uma complexidade um pouco maior e gostei muito. Fui para o Chile, fui viajar, fui fazer cursos de degustação para aprender e entender um pouco mais. Quando eu, anos depois, estava com 27 anos, em 2007, na Intermot, numa feira em Colônia, na Alemanha, tinha rodado o dia inteiro na feira, esqueci de almoçar, fui querer passar na praça de alimentação no final da feira. E cheguei lá, peguei um prato gordo, linguiça, mostarda, chucrute, e pedi o que tinha para tomar, era o que tinha sobrado, não tinha mais nenhum refrigerante, não tinha água com gás, só tinha água sem gás ou cerveja. E eu, água com gás, água sem gás aqui, minha boca vai ficar uma lavagem, né? Não vai limpar o paladar nunca. Me dá a cerveja. Vou tomar essa cerveja, depois eu ia para o hotel, então se eu passar mal, já estou indo para casa. Tomei uma, o primeiro impacto foi positivo, né? Nossa, sabor, que interessante isso aqui. Me veio outra, eu acabei tomando 3. Já quer passar mal, vão passar bem mal, né? E fui pro hotel. Fui dormir já preparado, né? Vou acordar no meio da noite, tinha deixado a porta do banheiro entreaberta já para ver a luzinha, para saber onde ir, que eu não estou em casa, o cara acorda desnorteado, né? E eu acordei no outro dia de manhã, perfeito, como se nada tivesse acontecido. E ali nasceu o interesse. Cara, o que tem na cerveja alemã que é tão diferente da nossa? O que tem na cerveja brasileira... Depois eu entendi que era o contrário, né? Depois eu descobri que eu era intolerante a milho e que a cerveja brasileira era carregada com vastas quantidades de milho, mais da metade. Por que o milho? O milho tem uma característica, ele é um açúcar fermentável, então, e ele não agrega corpo à cerveja. O uso do milho começou por isso. Tem receitas que levam milho e que não tem nenhum problema nisso, é só um meio de gerar álcool sem gerar corpo, sem deixar a cerveja pesada.
O problema foi quando esses números começaram a ser extrapolados, quando mais da metade do insumo usado na cerveja era milho, com um intuito único e exclusivo de baixar custo. Aí é que a coisa começou a se perder. Aí já estamos começando a fazer a distinção entre a cerveja comercial e a cerveja artesanal. Qual é uma parte, tu já disseste que isto pertence à cerveja comercial. Cervejas comerciais, milho, principalmente. A gente até já produziu cerveja com milho. Não na minha linha hoje não, mas era por experimentação, né? O artesanal tem esse viés de experimentar muito. A gente fez cerveja com milho, até eu estava tentando fazer na época um clone da Stella Artois, por isso que eu sei que a Stella Artois usa milho. Quando isso há muito tempo atrás. Eu acho que a gente tem aquela distinção que a gente comenta na indústria, das microcervejarias, em método artesanal. O que é um método artesanal? A gente fermenta naturalmente a cerveja e a gente usa primordialmente o puro malte. Claro que a gente brinca, adiciona uma fruta, adiciona outros ingredientes que não seriam tão habituais, que desrespeitam a lei de pureza alemã, por exemplo, né? Sim. Que a lei de pureza são só os 4 insumos e mais nada. Quais são? Água, lúpulo, malte e levedura. Deu. Mas aí a gente gosta de brincar um pouco mais. Boa parte das receitas obedece à lei de pureza, mas outras não. Vitibir e tudo mais. Mas voltando para a pergunta. As macro cervejarias, como a gente chama, né, as cervejarias comerciais, elas, via de regra, utilizam enzimas para acelerar o processo de fermentação. Então, o que no meu tanque vai levar 25 dias para eu tirar uma Pilsen, eles fazem de 2 a 4. Então, essa sopa química é a primeira grande distinção. Outra é que, para buscar eficiência no processo, as macrocervejarias moem o malte até ele virar um pó. E aí jogam isso tudo para dentro da tina de mostura, onde ela vai ser misturada e fazer uma sopa mesmo, né, que é o que a gente chama de mosto. Só que quando tu moe ele dessa forma, quando tu transforma o malte em pó, tu acaba adquirindo características de adstringência que não são positivas, especialmente da casca do malte. Isso é corrigido quimicamente depois, nas macro cervejarias. As micro não fazem isso. Elas moem o malte de forma que ele apenas é quebrado e aberto. E daí a gente tem a exposição do miolo do grão à água, e o tempo desse processo na tina também é maior, porque a água vai buscar o amido lá dentro. E não tem essa dissolução das características de adstringência. Então, e daí, por consequência, nós não precisamos de nenhum tipo de químico para adequar. Portanto, a cerveja artesanal, em princípio, normalmente é um produto natural. É natural, sim. A nossa cervejaria não usa nenhum tipo de aditivo químico, né? Nem antioxidante, nem estabilizante. Então dá para dizer que é um produto natural. E muitas vezes é um produto vivo. Faz com que ele se conserve por algum tempo? Pasteurização, exclusivamente a pasteurização. Nós lá utilizamos a pasteurização flash, que ela é um pouco mais delicada, porque o líquido é pasteurizado antes do invase. Pasteurizar que significa o quê? Pasteurizar é um processo de choque térmico no líquido, tal qual é feito com leite, por exemplo, onde a gente torna inerte as bactérias que estão lá dentro. Esse choque térmico, não vou dizer que ela mata as bactérias, mas ela adormece, ela desativa as bactérias que estão lá. A cerveja, tal qual o leite, é um produto vivo, né? No primórdio ali, quando tu pega o chopp, como a gente chama, é cerveja viva. Tu pasteuriza para interromper aquele processo, para permitir que ela seja aquecida. O chopp tem que ser mantido a frio exatamente por isso, para manter a bactéria adormecida. Bom, nós terminamos o primeiro bloco. Perfeito. E na volta, vamos fazer um pequeno intervalo, na volta nós vamos contar um pouco da tua história, um pouco mais, digamos, alongada, tá bom, desde a tua formação e assim por diante. Ótimo. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com João Luiz Giovanella. Ele é o proprietário e diretor da cervejaria Salva Craft Beer de Bom Retiro do Sul. Nós vamos fazer neste bloco, contar um pouco mais da história do João Luiz, e através
Começamos através de fotografias, por favor. Ah, que legal. Essa foto é num evento de biotecnologia na Univates, onde o pessoal me chamou para conversar um pouquinho sobre o processo produtivo da cerveja e o mundo da biotecnologia. E isso tem muito a ver com aquela conversa que a gente teve antes sobre introdução ou desenvolvimento da cadeia produtiva da cerveja. Tem um mundo inteiro para desvendar. Outra foto. Ah, legal. Esse carro é o meu Maverick, para quem é o muscle car brasileiro, né? Sim. O V8 e tal, tá aí ele de novo. E aquela caixa que tinha lá é uma caixa que a gente usa feita na nossa oficina. A gente tem uma oficina de customização dentro da empresa. Outra. A customização, as motos, né, fazem parte da minha vida. E ali é a construção da fábrica, os primórdios. É isso aí. Essas já estão prontas agora? Né? Sim, essa está em obras aí, né, nessa foto, no caso. Sim. Já está um pouco mais acabada. Mais fotos da obra. Primeira produção, a primeira abraçagem, a gente chama abraçar é o ato de fazer cerveja, né? Foi quando? Que ano? Isso foi em setembro de 2016, 2 anos e meio atrás. Aqui é um tanque de fermentação, mesmo. Atrás estão as tinas de braçagem. Essa é a fábrica. Hoje tem mais tanques aí, viu? Já está maior. É a fábrica vista de cima. Esse foi Expo Vale de Lajeado. Nosso motogrupo estava comemorando no stand da Salva. Esse é o Thiago Wild, é o nosso Brew Master e acabou crescendo na empresa. Hoje ele é o gerente de produção. Ele está comigo recebendo um dos certificados das 4 medalhas que nós ganhamos em Blumenau. Em casa degustando cerveja. Agora é na fábrica. A gente faz isso, a galera disse, a profissão dos sonhos, né? Aqui a gente está fazendo o VDK, que é o teste para botar cerveja no mercado. A gente faz sempre a 3 mãos, ou 3 línguas, né? 3 pessoas degustam cada um dos lotes antes de botar no mercado. Esse é um momento que a gente está fazendo muitos testes, então? Muitos. E nem todos vão para o mercado, né? Não. Infelizmente, nem todas dão certo, né? Tem cerveja que a gente tem que descartar. Foram poucos casos, mas a gente já teve algumas que a gente descartou. João, você é natural de Bom Retiro? Eu sou de Lajeado. De Lajeado, sim. É. E como é que foi a tua formação? Olha, eu acredito que a formação começa lá nos primórdios, né? Eu acho que o colégio fundamental, o ensino fundamental tem um papel muito grande aí. Sou muito grato ao SEAT, ao Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado, que deu uma base bem legal para o que teve a seguir. Começou por ali. Durante a minha vida estudantil, né, no SEAT, eu acabei tendo uns deslizes pequenos, mas o meu pai, sempre muito disciplinador, me botou para trabalhar. Com 14 anos eu tirei minha primeira nota vermelha, ele me botou na seção de peças da oficina de caminhões que era da transportadora da família. Aí mais tarde eu acabei indo para uma revenda de caminhões Volkswagen, que também era da família, trabalhando na seção de peças de novo. Até chegou um momento na venda ou na... Não, no atendimento, na lida ali, seção de peças, guarda peça, fornece peça, pedido para caminhão, fechamento de faturamento da oficina, era na lida mesmo. O pai deu uma judiada legal, mas foi bom, né? Foi o meu primeiro contato com o trabalho. E às vezes o pessoal diz, o jovem trabalhando, tinha que estar estudando. Concordo, tem que estudar, o estudo tem um valor imenso para a formação, mas o trabalho ele é dignificante. E o estar trabalhando, ele ensina muito, né? Ensina o relacionamento com as pessoas, aprende das frustrações, dos desejos, do que conduz a vida de todo mundo. Para mim foi muito bom ter começado a trabalhar cedo. Embora depois a gente deu um intervalo,
chamei o pai para a conversa, né? Eu dei 6 meses de trabalho lá, trabalhos forçados, digamos assim, né? Que eu não tinha mais tarde, eu não tinha mais a bicicleta, não tinha mais o jogo, né? Era sair da escola e ia para o trabalho. Gurizão ali, 14 anos, louco para brincar, né? Acho que eu tinha 12 ou 13. Bom, agora eu não sei a idade certa. Aí eu fui negociar com meu pai. Pai, vem cá, eu vou focar nos estudos. Quem sabe tu me libera do trabalho. O negócio é o seguinte, ó. Vou te liberar, mas as notas têm que ser daqui para cima. E nas férias tu vai trabalhar de novo. Eu disse, tá, sem problema. Aí eu trabalho meio turno, mas eu tenho turno para brincar nas férias também. E foi assim que se seguiu. Aí realmente as notas melhoraram bastante depois. Depois tu trabalhaste em vários setores, né? Vários. Por exemplo? Eu trabalhei com a parte logística, porque era convergente com uma empresa familiar, né? A família sempre atuou muito forte no ramo de transportes. Aí transporte de carga? Transporte de cargas, transporte rodoviário. Eu desenvolvi uma operação logística junto com um outro braço da família para a Macisa, aqui em Porto Alegre. Na época era a LL Logística. A gente construiu o CD, trouxe a mercadoria, deixou rodando com o sistema SAP instalado para a Macisa atuar um multimodal. De um lado parava ou descarregava, né? Tinha a operação ferroviária e do outro lado do pavilhão operava a operação rodoviária, fazendo entregas e eventualmente também entregando produtos que eram vindos de outras fontes, né? Essa foi a gente trabalhou com uma operação de logística florestal para Votorantim, para VCP, Votorantim Celulose e Papel, também multimodal com a LL. Desenvolvi uma operação logística florestal para Dormentes, para Vale. Então, na parte de logística, eu tive uma atuação razoável, assim, né? Tive bastante experiência. Depois, eu trabalhei também com a Estrela Operadora Portuária. Eu fui sócio do Grupo Aliança, numa operação no Porto de Estrela. A gente também trabalhava multimodal. Tu vê que eu sou meio apaixonado por multimodal, né? Porque eu tinha uma fé muito grande. Até num determinado momento da minha vida, eu acreditava que era isso que eu ia fazer. Eu achei, tem uma missão aqui, a gente precisa mudar o modal do Brasil. É um absurdo rodar distâncias continentais gastando borracha e diesel, né? Não pode. Mas eu acabei mudando o rumo porque era uma briga meio inglória, né? Não depende só da gente, depende de uma série de investimentos do governo e de políticas maiores. Mas tivesse uma empresa própria de mineração, dragagens e navegação? Sim, era uma empresa da família, aí do meu núcleo familiar, não da família do meu... JL Giovanella. JL Giovanella. Meu pai botou o nome da empresa na época em homenagem à minha pessoa. Essa é uma empresa que cresceu bastante, onde eu tive mais de uma década de atuação. Quando eu comecei nela, a gente tinha um navio, só um navio, de mineração, né, uma draga. Quando a gente encerrou as atividades... Mineração de areia. Mineração de areia, isso. Porto Alegre, para a construção civil. Agregados à construção civil, né, a gente chamava. Começamos com um navio. No final do processo, chegamos a ter 3, nós estávamos com 2 jazidas de minérios, então nós éramos donos do próprio minério, e 3 portos de minérios. A gente chama porto de minério o ponto de venda, né, onde a gente fazia. Então é uma empresa que evoluiu bastante, mas era um ramo eu comecei a trabalhar com areia e eu sabia que eu queria sair. Não era um ramo que eu tinha uma gratificação muito grande, né? Não gostava muito do que eu fazia. Mas estava lá, né, trabalhando na labuta, fazendo o meu papel de filho e de empresário, sustentando a família. Hoje, junto com a cervejaria, você tem uma atividade na construção civil? Temos uma construtora em paralelo. No meu plano estratégico pessoal de desenvolver um negócio do qual eu realmente gostasse, eu acabei me desfazendo de outros negócios menores para viabilizar, captar recurso para montar a cervejaria. O sonho por trás da cervejaria era de ter um negócio onde eu pudesse trabalhar com valores meus espelhados no negócio. Quando eu conheci o mercado de cerveja, eu identifiquei ali essa oportunidade, mas
no decorrer dessa minha vida empreendedora, né, o mercado da construção civil também sempre me despertou muito interesse. Eu gostei muito agora do último empreendimento, que foi no Minha Casa Minha Vida, e essa é uma empresa que eu mantenho ativa. São as duas coisas que eu faço hoje, construção civil e cerveja. Especialmente Minha Casa Minha Vida foi muito gratificante, porque enxergar aquele público conseguindo adquirir o seu primeiro imóvel é lindo. Né? Eu cansei de sair do canteiro de obra no sábado, quando o pessoal vinha fazer visitação para ver o prédio crescendo e tal, e tu via aquele casal tomando chimarrão, olhando, idealizando. Eu cansei de sair de lá chorando, quietinho na minha. Ali eu tô poker face, tô bem e tal, mas saía de lá e é realmente gratificante. Trabalhar e entregar um imóvel legal e tal. Então, nesse ramo eu me mantenho. Né? Porque a cerveja ainda não dá... A cerveja, eu tô há 2 anos e meio no negócio. A gente entrou com um plano estratégico, com uma ideia, com uma tese, eu vou chamar de tese. Depois nós falamos sobre isso. Tá bom. Nós vamos fazer mais um intervalo. Ah, ótimo, perfeito. Tá? E já voltamos a seguir. Nós estamos conversando com João Luiz Giovanella. Ele é o proprietário e diretor da cervejaria Salva Craft Beer de Bom Retiro do Sul. No bloco anterior, tu estavas querendo falar sobre uma tese. É a tese. Qual é essa tese nas cervejas artesanais? Pois é. Quando eu comecei a escrever o plano de negócio, que é um pouco da minha formação acadêmica daí, né? De administração. Aliás, um pequeno parênteses, tu não te formaste em nada. Não tenho orgulho nenhum disso, né? O pessoal que estiver assistindo aí, universitário, comecei engenharia civil na URGS, gostei da introdução porque eu sou das exatas, adoro matemática, física, sempre foi a minha paixão no colégio. Mas quando começou a entrar no prático eu me assustei. Aí eu fui ter uma noção de canteiro de obras, acabei conseguindo um estágio, eu botei o pé no canteiro e pedi licença para o engenheiro lá e disse, cara, não é para mim. Aí foste para a administração? Fui para a administração, entrei reto na administração, no vestibular na SPM, porque tinham me falado muito bem na SPM do Rio Grande do Sul. E aí acabei tendo um contato mais direto com os diretores da SPM na época, porque ela era muito pequena, estava começando a operação aqui no Rio Grande do Sul. E aí fui fazer a empresa júnior, um semestre. No semestre seguinte eu tinha sido contratado como estagiário na empresa de consultoria dos diretores da SPM. Identificaram algum potencial em mim e me chamaram para trabalhar. Era o Roger Born, muito meu amigo até hoje, a gente tem um pouco de contato ainda, consegue se falar de vez em quando. O Obino e o André Arndt. Voltando à tese. Voltando à tese. Fui para o plano de negócio. Tá, vamos transformar essa paixão, que tinha virado paixão já, fazer cerveja na panela, né? Vamos ver se realmente tem um negócio aqui. E eu acabei me surpreendendo no plano de negócio com o status do Brasil. Todos os insumos utilizados para fazer cerveja, para uma microcervejaria, eles teriam que ser importados. O Brasil tinha perdido a capacidade de produzir insumos porque o mercado deixou de existir. Que insumos são esses? O malte, o lúpulo e a levedura. Tudo, absolutamente, só a água era daqui, o resto todo era importado. Então, ali eu já identifiquei a primeira oportunidade. Cara, o Rio Grande do Sul é o celeiro do Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo. Como que a gente não produz nenhum insumo para fazer cerveja? Né, para fazer cervejas especiais? Primeira oportunidade identificada. E aí fomos explorar a cadeia produtiva, né, e o processo. E aí, fazendo conta, a gente percebeu que na medida que as microcervejarias ganhassem um pouco de volume, a gente ia começar a competir sim com as comerciais, não diretamente. Mas as cervejarias comerciais, as macrocervejarias, têm um custo corporativo e de distribuição muito robusto. Ele significa muito na conta dessa macrofábrica entregando cerveja. As microcervejarias, se atuarem como a gente pretendia, por isso que ela está em Bom Retiro, num raio de 200 quilômetros, vão bater porque a gente vai acabar tendo um insumo que não vai ser tão mais caro que o das macro e vai ter um processo muito mais eficiente de distribuição e de atendimento local.
Então, essa é a tese. A tese que a gente consegue buscar lá no futuro uma diferença de preço que hoje, às vezes, é de 3 vezes mais para 15%, 20% superior. Qual é a produção e a capacidade de produção da Salva? Da Salva. A gente tem hoje instalada uma capacidade que deve beirar os 200 mil litros, mas a nossa produção hoje está entre 50 e 60 mil litros. Então está sobrando fábrica lá. Você faz cerveja e mais alguma bebida? Fazemos a cidra também, ela está aqui escondidinha, que é um fermentado de maçã. A gente parte do suco de maçã, promove a fermentação, a gente utiliza levedura de cerveja, que a gente começou meio que por acaso, querendo testar. Tem álcool? Tem álcool. Tem álcool e é um álcool disfarçado, viu? Tem que cuidar. Porque ela é muito leve, ela parece um refrigerante quase, embora seja seco, mas ela tem 4% de álcool, pega rapidinho. Falando em álcool, qual é a, digamos assim, normalmente a cerveja artesanal ela tem um pouco mais de teor alcoólico do que as cervejas normais, né? Certo. Comerciais. Habitualmente acontece isso, mas a gente está vendo, e é muito saudável isso, as artesanais estão com uma diversificação imensa, né? A gente tem na gôndola cervejas artesanais com 2,8% de álcool. Uma cerveja super acessível. Eu vi uma cerveja de low carbo recentemente, a gente até vai fazer uma session IPA agora, também low carb com 3,4%. O que a gente vai ver é uma diversidade muito grande. As artesanais fazem desde cervejas de 3% de álcool até 15% de álcool. E na tua fábrica quanto? A minha vai de 3,2% na Session IPA a 14% na Eisenbock, que também ganhou ouro lá em Blumenau. E o ingrediente, hein? Porque além dos quatro... Dos 4 principais lá, a gente brinca muito, né? A gente tem que aproveitar que é micro, que é flexível, para testar. Eu acho que é ali que está a beleza da coisa toda. Dá um exemplo. A gente já fez cerveja com jabuticaba, já fez cerveja com caju, já usou erva para fazer cerveja. Erva mate? Erva mate. Mas não ficou muito legal. No meu caso, não deu muito certo. Ela acabou trazendo... entrou no mercado? Não. Essas cervejas são todas experimentais. A gente faz para consumo no pub da cervejaria e dos nossos entusiastas locais ali. Boa parte das nossas experiências não vão para o mercado, né? Mas quais são as experiências que entraram, por exemplo, com outro ingrediente que não seja as 4 principais? A nossa Witbier, ela usa 7 ingredientes exógenos, né? Que não são os normais da cerveja. 3 tipos de pimenta, ela está no mercado. Tem uma aceitação bem legal. A gente usa tanto casca de limão como casca de laranja. A gente usa as duas. Até isso era segredo, falei. E a Wit é um exemplo, né, que tem uma diversidade grande ali de insumos diferentes. E usa bastante madeira também, né? A gente gosta de brincar com madeira. Diversificação de madeiras. A gente não só usa madeira, como usa madeira de formas diversas. A cider, ela passa por carvalho. O carvalho entra no estágio de maturação e daí ela é decantada e extraída. Então ela tem contato direto com a madeira, mas são chips. Ela não fica descansando no barril. A gente tem cervejas que estão agora, se for lá na fábrica, tem tanques de carvalho onde a cerveja está descansando. Tem tanque de bálsamo onde a cerveja está descansando. A gente gosta de brincar com vários tipos de madeira. E a gente também já testou em algumas experimentais extração alcoólica. A gente embebeda o chip de carvalho ou de outra madeira em álcool, é o álcool mais neutro que tu conseguir achar, extrai esse sabor e põe esse líquido para dentro da cerveja. Agora, para ter o gosto da cerveja diferente, não pode gelar demais, né? Ou não pode? Exagerar, tu diz na madeira? Não, eu estou falando exagerado na temperatura. No extremamente frio, estupidamente gelado? Estupidamente gelado que você fala, não né? pode. A gente recomenda sempre, né, nas garrafas, está escrito ali a temperatura de degustação. Eu não sou um servo chato, né? Tem o vinho chato, tem o servo chato. Eu não sou um servo chato. Eu também, quando estou a 45 graus na beira da piscina, quero tomar ela estupidamente gelada, mas é um primeiro gole. É para refrescar. Depois eu fico fazendo carinho na garrafa para ela aquecer e eu conseguir provar a cerveja efetivamente. Qualquer produto passa por essas características, né? O vinho, se for gelado, vai perder características. A cerveja acontece a mesmíssima coisa.
Então ela tem um grade ali ideal de degustação. O café se estiver estupidamente quente, também vai queimar a boca. O cara não vai perceber o paladar, ele tem que esfriar um pouquinho. João Luiz Giovanella, nós terminamos a tua história, né? Que maravilha. A história da salva, Isso. né? E por tudo que tu falaste, é um sucesso já. Embora ainda... É um nenê que está engatinhando, tem uma história longa, mas sim, eu acredito que estamos no caminho certo, estou contente. Uhum. E qual é, digamos assim, uma última frase sobre o futuro? Sobre o futuro, eu diria que o futuro é micro. O futuro é micro, eu acho que o futuro não é macro. Muito obrigado pela tua presença Valeu. aqui, vindo lá de Bom Retiro, Isso. para contar a história aqui neste programa Nossas Histórias. Como, de modo especial, nós queremos agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá!